Bom, já foram então ali 13 videoaulas ali, né, sobre o tema ali, circuitos trifásicos. Nessa a gente vai estar vendo então um exemplo, tá? Um exemplo numérico. Então aqui ele fala que um sistema de potência trifásico de 208 volts está mostrado na figura, nessa figura aqui, né? Então uma coisa importante, já que a gente observa que quando ele não fala, né, nos exercícios se a tensão é de linha ou é de fase, a gente considera sempre que a tensão seja de linha, tá? É muito comum ali a gente ter exercícios onde ele não fala, então normalmente a gente considera aqui que se ele não falar, a gente considera que é a tensão de linha, tá? Consistindo em um gerador trifásico ideal, né, de 208 volts, ligado em Y e conectado por meio de uma linha de transmissão trifásica a uma carga ligada em Y. A linha de transmissão tem uma impedância de 0,06 mais J012 ohms por fase e a carga uma impedância de 12 mais J9 por fase. Para esse sistema de potência, então ele pede a corrente de linha, tensão de linha e de fase da carga, potências ativa, reativa e aparente consumidas pela carga, fator de potência da carga, potências ativa, reativa e aparente consumidas pela linha, né? Pelas perdas nas linhas aqui, potência ativa, reativa e aparente consumidas pelo gerador e fator de potência do gerador, tá? Por que aqui ele fala o fator de potência da carga e do gerador, né? Eles não são iguais justamente porque a gente está considerando a impedância da linha, né? Se a linha não tivesse, se fosse uma linha ideal com impedância nula, né, o fator de potência da carga, então seria igual ao fator de potência do gerador. Então, aqui a representação exata, né, do que o exercício descreveu, tem a impedância nas três linhas aqui, né, uma parte resistiva e uma parte indutiva, e aqui a carga, né, uma carga equilibrada com esse valor aqui de impedância nas três fases. Um sistema equilibrado, tá? A tensão de linha é 208 volts, se eu dividir por raiz de 3, eu vou ter que a tensão de fase é 120 volts aqui em cada uma das fases, e elas estão devidamente aqui defasadas de 120 graus. Então, como é um circuito em Y aqui equilibrado, a gente pode simplesmente resolver um circuito monofásico e a mesma corrente que a gente acha numa fase, a gente vai ser igual à das outras fases, só defasada a 120 graus, né? Então, pegando uma fase qualquer aqui, né, ele pegou a fase A, que é 120 ângulo de zero, aqui está a impedância da linha e aqui está a impedância do da carga, né? Aqui existe um neutro aqui de retorno, tá? Embora aqui esse neutro não exista na realidade, ele pode ser utilizado aqui, né, no equivalente monofásico, simplesmente para dar um retorno na corrente elétrica. E aí, na realidade, a gente sabe que ele não vai estar aqui, ele não existe, mas a corrente que eu achar aqui, nesse equivalente monofásico, ela vai ser exatamente a corrente que eu vou ter em cada uma das linhas aqui, tá? Então, para facilitar a análise, a gente faz só de uma fase, tá? A gente utiliza o equivalente monofásico aqui para a fase A e a corrente que circula é simplesmente dada por 120 ângulo de zero dividido pela soma da impedância da linha com a impedância da carga. Tá? Vocês podem estar conferindo esses cálculos aqui, vai dar exatamente isso aqui, 7,94 ângulo de menos 37,1. Portanto, o módulo da corrente, né, o valor eficaz dela, 7,94 amperes. A tensão de fase na carga é a tensão de fase, é a tensão em uma fase da carga. Essa tensão é o produto da fase, da impedância de fase e da corrente de fase da carga. Então, se eu pegar a impedância aqui da carga, que é essa daqui, multiplicar pela corrente, né, a gente sabe que a gente vai ter uma queda aqui. Então não é 120 ângulo de zero que está chegando na carga, vai ser alguma coisa, isso aqui menos a queda que está aqui. Então eu pego a corrente que eu acabei de descobrir, multiplico por essa impedância e sei a tensão de fase que eu vou ter aqui em cada uma das cargas, né? Então essa corrente vezes a impedância da carga vai me gerar isso aqui, né, esse módulo de 119,1 volts eficazes, né, o módulo da tensão em cada uma das cargas ali do sistema trifásico. Já a tensão de linha, né, é só multiplicar por raiz de 3, eu vou ter 206,3. A potência ativa consumida pela carga, ela pode ser dada por essa expressão. Então eu tenho um 3 aqui porque eu já estou calculando para as três fases, né? Para cada fase eu tenho Vφ, né, corrente de fase, tensão de fase vezes corrente de fase vezes o cosseno da defasagem entre esses dois aqui. Para uma fase, se eu quiser para as três, eu simplesmente multiplico por 3. Então a gente calculou lá o valor eficaz da tensão 119, da corrente 7,94 e esse ângulo aqui é referente ao ângulo da impedância só da carga, né? Então se vocês fizerem aqui a parte imaginária dividida pela parte real e puxarem
o arco cosseno disso aqui, vocês vão achar exatamente os 36,9 graus, né? Então, potência 2270. A potência reativa, né, dada por essa expressão aqui, então uso os mesmos valores aqui, só que agora seno, vou achar esse valor. E a potência aparente consumida pela carga, né, total, é sempre a tensão eficaz vezes a corrente eficaz, né, vezes 3. Aqui eu posso fazer vezes 3 porque a carga é equilibrada. Então, ela é dada por essa expressão aqui. O fator de potência, então, tá, da carga, ele é simplesmente, né, o que eu falei lá, que eu acabei de falar antes. Se vocês fizerem a parte imaginária dividido pela parte real, vocês vão estar obtendo exatamente esses valores aqui, que é o 0,8 atrasado, porque a corrente está atrasada em relação à tensão, é uma carga indutiva, né? A corrente de linha da linha de transmissão é 7,94, ângulo de menos 37, e a impedância da linha é essa daqui, né? Na forma retangular ou na forma polar, por fase. Logo, se a gente quiser descobrir as potências ativa, reativa e aparente ali dissipadas na impedância da linha, né, para representar uma situação real, né, que eu vou ter impedância na linha, então eu simplesmente uso essa expressão. A corrente a gente já calculou, a tensão, a impedância, aliás, a parte real da impedância é a que vai estar atrelada ao consumo de potência ativa, né, que é 0,134, aliás, 0,134 vezes, né, o cosseno de 63,4, que é o ângulo aqui, né, se vocês fizerem aqui da parte imaginária dividido pela parte real da impedância da linha de transmissão. A potência reativa é proporcional ao seno, né, é a mesma questão aqui, só que para o seno. Então eu vou ter 22,7 VAR e a potência aparente na linha é 25,3 VA. Se vocês quiserem fazer a prova real de que isso aqui dá certo, tá? Vocês podem fazer a raiz quadrada desse cara aqui ao quadrado mais esse cara aqui ao quadrado. Somo o quadrado dos dois, puxa a raiz, tem que dar exatamente esse valor aqui, né? A mesma coisa para potência na carga, né? Então as potências ativas e reativas fornecidas pelo gerador, elas obviamente vão ser a soma das potências consumidas pela linha e pela carga. Então eu somo os P's individualmente, somo os Q's individualmente, e as potências aparentes eu não posso somar, tá? Eu tenho que somar só as ativas e as reativas. A aparente eu sempre faço dessa maneira aqui. Então a potência aparente do gerador é a raiz quadrada da soma do produto dos quadrados das potências ativa e reativa. Então boto esses dois caras aqui nessa expressão aqui, obtenho 2,860. Então, do triângulo de potência, o ângulo θ aqui do fator de potência é dado pelo arco tangente da parte imaginária, que é a potência reativa, pela parte real, que é a potência ativa, e é 37,1. Então o fator de potência do gerador é 0,798, né? Enquanto que o da carga era 0,8. Essa diferença aqui ela acontece basicamente ali pela questão da impedância da linha, né? Se não tivesse a linha, elas seriam iguais. Então, o exemplo 2 aqui, tá? Ele pede exatamente para fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo 1, só que em vez da carga tá ligada em triângulo, ela vai estar ligada em delta, tá? O resto todo permanece inalterado. Como é que a gente resolve? Uma das maneiras mais simples é simplesmente pegar e fazer aquela transformação em estrela-triângulo, né? Que eu ensinei na primeira aula. Então, eu pego esse cara aqui e escrevo o equivalente dele em Y, que vai ser igual a essa impedância aqui. Aí depois que eu tenho a impedância equivalente em Y, eu começo a resolvendo o circuito exatamente da mesma maneira como eu acabei de resolver o outro sistema, só que agora eu não tenho mais 12 mais J9, eu vou resolver para 4 mais J3, assim como está mostrado aqui o equivalente monofásico, né, para uma fase. Então nessa aula era isso, tá? Na próxima aula eu vou estar continuando ali com... A gente vai estar vendo técnicas para resolver ali as correntes elétricas em circuitos trifásicos com diferentes tipos de ligação. Deixa o like nesse vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal e então é até isso, até a próxima, valeu!